Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Rockcast, o podcast da Rock Imóveis, a sua imobiliária em Limeira. Muito prazer, eu sou a Graziela Félix e tenho a honra de conduzir esse primeiro episódio do Rockcast, que nasce com o propósito de trazer conteúdos relevantes sobre o mercado imobiliário aqui da nossa cidade de Limeira e também da região. E para falar sobre este assunto, quem sempre vai estar aqui comigo é o CEO da Rock Imóveis, Cássio Roque. Que alegria ter você com a gente, Cássio. Obrigado, Gra. A alegria é minha de fazer esse primeiro podcast da Rock. E eu gostaria de dar uma breve explicação, né, do porquê desse podcast. Né? Eu acho que a razão principal é a gente poder falar do mercado imobiliário, falar um pouco da Rock, as novidades da Rock que apresenta para o mercado imobiliário, mas dar uma abrangência um pouco maior do que seja mercado imobiliário. E nesse aspecto, nós convidamos dois vereadores de Limeira, dois brilhantes vereadores que acho que vêm melhorando a qualidade da nossa Casa Legislativa, né? Maraísa e Felipe, porque eu acho que quando fala do mercado imobiliário, a gente tem que dar essa abrangência. Eu acho que o poder público pode contribuir muito para o desenvolvimento da cidade, como pode prejudicar. E quando a gente faz essa interação, eu acho que é uma oportunidade da gente poder falar de algumas demandas que o mercado imobiliário tem em relação ao poder público e eles, como vereadores, podem ajudar muito nisso. Então, essa é a ideia. A ideia não é politizar o tema, mas que a política está presente em tudo. E no mercado imobiliário não seria diferente. Precisa ter essa junção, né, Cássio? Perfeitamente. Essa é a ideia. E aí, vocês estão vendo, né? Estamos recebendo aqui dois vereadores muito queridos. Maraísa, uma alegria ter você. Felipe Penedo também. Vou começar com as mulheres, tá? Felipe, seja Fique à bem-vinda. vontade. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade, o convite. É muita responsabilidade, muita alegria fazer parte do primeiro, né, Felipe? Isso quer dizer que nós fomos escolhidos mesmo pela Rock, pelo Cássio, pela Graziella. A gente realmente tem feito um trabalho bastante importante no Legislativo, com essa preocupação de revitalizar o centro, que é um tema que eu acho que conversaremos bastante no podcast de hoje. Felipe, uma alegria ter você com a gente. Eu agradeço a oportunidade, Cássio, Graziella, comentar aqui a vereadora Maraísa. É uma honra estar aqui, né? Estreando, né, Maraísa? Estreando esse importante podcast que eu acho que vai ser precursor aqui no nosso município. Então, parabéns aí pelo projeto, viu, Cássio? Legal. Obrigada, gente. Ó, vamos já começar falando de um assunto que todo mundo quer falar, que é o plano diretor da cidade de Limeira. A gente sabe que o plano diretor era para ter sido atualizado lá em 2019, isso não aconteceu, ele foi aprovado agora o ano passado. Quero saber as expectativas de vocês em relação a isso. Quem começa? Na verdade, a gente já fez uma prévia aqui antes da gente começar e eu estava contando que a gente teve um atraso também muito grande em razão da pandemia. Então, é importante que a gente deixe esse ponto claro, porque parece, Limeira deixou isso para lá, é um assunto tão importante, tão necessário e tão urgente, né, Felipe? Na verdade, houve uma manifestação do Ministério Público na ocasião para que esperasse um momento mais oportuno para que a população pudesse participar dessa discussão tão importante que é o nosso plano diretor. E quais são as expectativas, Felipe? Você que acompanhou de perto tudo isso, enfim, faz parte do seu projeto político. Quais são as expectativas? Na verdade, assim, meu envolvimento com o plano diretor, ele se deu desde a concepção do plano diretor atual, porque lá em 2007, 2008, eu participava com um dos delegados, na época eu representava o IAB, né, o Instituto de Arquitetos do Brasil, Núcleo de Limeira, então a gente participou ativamente do plano diretor. Obviamente, muita coisa mudou de 2009 para cá, né? Principalmente com o advento da internet, as redes sociais, as inteligências artificiais. Então, a economia mudou, a sociedade mudou, e eu acho que nós temos que fazer uma revisão profunda no nosso plano diretor, né? Trazer uma nova dinâmica de cidade, porque eu falo isso basicamente quase em todas as entrevistas, né? O Cássio está aqui, ele pode testemunhar essa situação. Nós tínhamos antes, vamos falar de centro de Limeira, né? Quantas agências do Bradesco a gente tinha no centro de Limeira? Em 2009. Hoje nós temos uma. Quantas agências do Banco Santander? Nós tínhamos, 4, 5. Quantas agências do Itaú? Então, nós estamos sofrendo um processo de esvaziamento, principalmente das regiões centrais, né? Essas centralidades estão mudando de lugar. A gente tem hoje centralidades ali na própria Lauro Correia, né? Então, a dinâmica do mercado imobiliário ela mudou significativamente. Então, eu acho que a expectativa da revisão do plano diretor é a reinvenção da cidade. Eu acho que isso é um tema
que tem que ser o carro-chefe da revisão desse plano diretor, reinventar Limeira. E quando a gente fala em reinventar Limeira, Cássio, o que você acha que seria interessante que tivesse nessa roda, nessa reinvenção? Acho que o Felipe abordou, acho que o ponto central. O plano diretor ele tem que acompanhar o dinamismo da cidade e a mudança comportamental das pessoas, né, do mercado. Quando ele fala de diminuição de número de agências de banco no centro, significa diminuição do fluxo de pessoas no centro. Portanto, o comércio sofre diretamente com isso. Existiam muitos comércios no centro que eram chamados comércios de calçada, de movimento de calçada. Sim. Que as pessoas iam nos bancos para pagar as contas mais simples, né? Com essa mudança, os bancos, na verdade, eles fazem de tudo para as pessoas não irem ao banco, né? A internet está aí para resolver essa questão. Então, eu acho que o plano diretor tem que estar ligado com essa mudança de comportamento das pessoas. E o Felipe estava falando uma coisa, eu acho que trazendo para imobiliário o assunto, é bem fácil de entender isso. A ROC, ela foi fundada em 84 pelo meu pai, né? E inicialmente ela trabalhava com lançamento de imóveis. Meu pai vendeu a maioria dos prédios do centro da cidade. E por que os prédios estavam no centro da cidade? Né? Porque a lei de uso do solo da época permitia, Felipe, você vai saber muito melhor isso, que você construísse 20 vezes a área do terreno. Exatamente. Então, se você tinha um terreno, você podia construir 20 vezes. Então, os prédios eram no centro. Uhum. Ou seja, naquela época existia um estímulo para que os prédios fossem construídos no centro. Não é? Após isso, houve uma mudança total. Por exemplo, hoje no centro é uma vez que você pode construir. Por talvez lei. Uma vez e meia por lei. Então, desestimula o crescimento na região central. Então, por isso que tem que ter essa interação entre o mercado imobiliário, o modo de vida das pessoas e o poder público que tem que acompanhar isso. E é uma cascata, né? Porque vocês estavam falando do esvaziamento do centro, você falou, esvaziamento desaquece o setor imobiliário, porque ninguém está interessado ali. E aí cai em outro problema, que é o que a gente estava falando antes de começar esse bate-papo. O abandono total daquela região. De que forma reverter tudo isso? A gente tem essa preocupação, ela é muito constante na Câmara Municipal. Esse tema, ele é discutido quase todas as sessões, né, Felipe? E de diversas formas. A gente fala sobre isso quando a gente fala da abordagem das pessoas em situação de rua, a gente fala sobre isso quando a gente fala do estado das calçadas, dos imóveis fechados, dos furtos, né, dos roubos, a quantidade de empresários, de comerciantes deixando aquela região em razão do roubo dos seus fios, né? A gente tem muita reclamação e esse debate ele tem sido constante na Câmara Municipal. É evidente, como a gente disse aqui, que o centro ele esvaziou e a gente tem hoje nos grandes bairros, na Avenida Lauro Corrêa da Silva, como citou o vereador, a gente tem hoje uma movimentação muito grande, mas a gente não pode perder essa característica do centro da cidade. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, o plano diretor ele vem aí com essa nova expectativa que traz em todos nós e que a gente realmente consiga dar uma nova cara para o nosso centro. Uma das bandeiras sua é revitalizar com propósito, né? De que forma que a gente consegue revitalizar com propósito o centro de Limeira? Uma pergunta, até complementando aqui, a vereadora Maraísa falou, essa reflexão, vamos falar sobre centro, né? Mas não é só o centro, né? Todo o entorno, os bairros históricos, Boa Vista, Vila Camargo, Vila Faxina, tudo que está ali, os bairros mais consolidados, né? Eu acho que o poder público precisa ser protagonista nesse processo, né? E o que a gente vê ao longo de décadas, que o poder público ele tem sido, na verdade, refém dessa situação, né? Eu tenho acompanhado muito o que acontece no mundo. Isso não é exclusividade de Limeira. Isso nós temos cidades como São Francisco, nós temos Los Angeles, que também têm sofrido com essa questão do esvaziamento das regiões consolidadas, principalmente por questão do advento da internet, né? O varejo, vamos falar uma loja pernambucana, não vai voltar para o centro de Limeira. O Bradesco não vai abrir uma nova agência no centro de Limeira. Então, é uma situação irreversível. Mas nós temos uma outra possibilidade. Nós temos um mercado hoje de comida, fast food, pela internet, tudo, mas o que nós não temos ainda que a gente pode pedir pela internet? A moradia. Então, eu acho que o centro, para ser revitalizado, e essas regiões, é preciso fomentar novamente, talvez um processo que aconteceu lá na década de 80, né, de trazer moradores para o centro. Mas, para isso, a gente precisa de estratégia.
a gente precisa de urbanismo tático, a gente precisa de planejamento. E é planejamento talvez não só de uso e ocupação do solo, que é importante. O Cássio citou aqui que antigamente a legislação permitia até vezes 20 vezes, que eu acho que a gente pode refletir sobre o tema, né? Porque uma incorporadora, o Cássio sabe muito bem disso, vai fazer a conta lá se o empreendimento fica de pé. Se ele não consegue ter um aproveitamento adequado do terreno, ele fala, bom, aqui não é região, ou aqui não é cidade que eu vou investir, né? Então, uma reflexão para a gente fazer, vamos mudar nossas leis? Vamos talvez, vereadora, fazer uma revisão tributária no centro? Porque a gente sabe que da Dr. Trajano para baixo, a situação ali está de completa degradação. Uhum. Por que eu não posso, talvez, fazer uma estratégia tributária que eu reduza ali, talvez, IPTU e ISS para empresas que implementarem naquela região, para que eu fomente esse mercado novamente, ou até contrapartidas bem regulamentadas, né, com que as incorporadoras se implantem ali e elas mesmas fomentem ali a revitalização da parte baixa, né? Então, sim, nós temos uma infinidade de instrumentos que podem ser aplicados, mas o tempo está correndo. Nós precisamos ser ágeis e sentar e debater isso e transformar isso num projeto de lei o mais apropriado possível e da forma mais rápida possível. Cássio, concorda? Plenamente. Eu acho que essa é a ideia. Eu acho que tem que existir essa parceria entre o poder público e iniciativa privada, porque não existe outra forma de resolver isso. Eu acho que o poder público, e o Felipe é um especialista na área, o poder público, de uma maneira geral, aí já não estou falando da Câmara Municipal, estou falando mais do Executivo, né? Eu acho que o prefeito tem que ter essa consciência que ele pode entender de muitas coisas, mas não entende de tudo. Então, se cerque de pessoas em determinadas áreas, especialistas em determinadas áreas, troque ideias, crie um canal de comunicação com a sociedade, crie um canal de comunicação com o empresariado que vai investir no centro. Às vezes você dá uma isenção, uma redução do IPTU e ISS, não é o suficiente. Uhum. Não é o suficiente. É parte, importante fazer isso. Mas mais do que isso, é o empresário sentir que o poder público é parceiro nessas iniciativas, e muitas vezes não é. Muitas vezes é um empecilho. Muitas vezes a burocracia trabalha contra. Eu acho que o Murilo é prefeito recém-eleito, é jovem, me parece com muita disposição em fazer e acontecer e fazer diferente. Então, seja diferente nesse aspecto, né? Crie esse canal de comunicação, porque iniciativa privada junto com o poder público pode resolver essa questão. E acontecer na prática mesmo, né? Pode falar. E existe um grupo grande de empresários, né, Cássio? O Cássio é conhecedor disso, que tem esse interesse de permanecer no centro, continuar com seus negócios no centro, pessoas que têm ali há muitos anos estabelecido na cidade os seus comércios. Então, há um interesse, né? Então, a gente não pode realmente deixar passar muito tempo, porque quanto mais passa o tempo, o Felipe citou as cidades aí, as cidades americanas, mas a gente tem que citar também a cidade de São Paulo. Sim. É uma judiação que está acontecendo com o centro de São Paulo. Daqui um pouco não existe mais. Então, a gente tem o interesse da cidade de Limeira, tem o interesse dos comerciantes, tem o interesse da Câmara Municipal. Espero também que tenha esse interesse do Executivo da gente retomar aí o nosso centro. Vereadora, deixa eu só fazer uma observação. Podcast é para a gente sentir à vontade. Claro, né? Fique super à vontade mesmo. É uma observação que falaram na minha campanha até. Falar, Felipe, mas você está falando do centro, não sei o que lá, mas você vai ver o centro? Não, a gente como vereador não pode falar só de uma região, né, vereador? Uhum. Mas o centro ele tem uma particularidade. Todo mundo passa pelo centro. É verdade. Todo mundo passa pelo centro. Nós, enquanto candidatos, qual candidato que não fez campanha na Praça Toledo Barros? Uhum. Então, de fato, aquilo não tem como a gente negar. É o cartão postal de Limeira. E moramos no centro, né, Felipe? Eu e o Felipe. Eu não moro mais assim. Eu moro num bairro afastado, mas eu sofro dessa crise interna faz muito tempo. Eu morro de saudade de morar no centro, porque... Moramos no passado, também não moro mais. Mas tem uma referência. Então, assim, coisa mais gostosa, você vai, sai a pé, vai buscar um pão na padaria, você vai ali na loja que você conhece, você vai na igreja a pé, entendeu? Então, a cidade saudável é isso. Né? Não que todo mundo precisa morar no centro, cada um tem uma fase de vida, que nem a gente tem filho pequeno, quer uma casa em condomínio, né? Então, na verdade, né, cara, tem mercado para tudo. Eu acho que tem. Né? Mas o centro, todo mundo passa por ele. Você tem toda a razão. E a Maraísa falou, né, da cidade de São Paulo, que a gente não pode deixar que Limeira se torne uma cidade de São Paulo, mas vamos trazer inspirações positivas também. A gente sabe que tudo isso que a gente está falando deu certo em outras cidades, né, Cássio? Acho que deu. Piracicaba, Sorocaba, Indaiatuba são alguns exemplos. São exemplos de uma melhor interação do poder público com a iniciativa privada. Eu acho que, não só a iniciativa privada, como um empresário que tem como seu negócio o mercado imobiliário. Não é essa a iniciativa privada. Estou falando da sociedade como um todo. Eu tenho esse exemplo, eu falei
você falou de Sorocaba, eu me lembro que eu fui uma vez visitar Sorocaba, Sorocaba, anos atrás, o prefeito ele criou várias comissões de especialistas. Então, ele criou uma comissão de especialistas na saúde, de urbanismo, de mobilidade, de segurança. São muitas pessoas da cidade que têm ideias e competência para resolver essas questões e não necessariamente são pessoas que vão querer participar do poder público. Eles não querem ser secretário de segurança, mas eles podem dar muitas sugestões para a área de segurança. Então, aproveite esse capital intelectual que toda cidade tem, aproxime-se dessas pessoas, traga essas pessoas para poder dar as ideias. E o prefeito vai ser um grande CEO dessa empresa chamada Limeira. Eu acho que é essa interação que eu acho que falta, sabe? Que a gente sente falta. E o momento é agora, porque a gestão está começando, agora. Né? E a gente fala do centro como se fosse assim, olha, vocês querem resolver o problema do centro. Não, o centro, não é à toa que ele chama centro. Ele é o centro da cidade, por onde todos passam, né? Eu também vivi 30 anos da minha vida morando no centro. Hoje eu não moro no centro, mas eu trabalho no centro. Então, essa questão do centro é uma questão pontual que nós estamos falando agora, mas eu estou falando da cidade como um todo. Sim. A necessidade do poder público estar mais próximo das pessoas e mais próximo das soluções que não necessariamente vêm da mente do iluminado que senta naquela cadeira. Né? Para a gente contextualizar, você falou da importância de fazer e de fazer rápido. O que impede? O que impede essa rapidez, essa agilidade? Bom, Graziela, eu acho que tudo é uma questão de prioridade. Entendeu? Se você... Isso na nossa vida, isso serve para a nossa vida. Qual que é a prioridade da minha vida hoje? Né? Que nem qual a nossa prioridade hoje enquanto vereadores. Cada legislador tem a sua prioridade, tem suas pautas. Né? Se de fato isso é uma prioridade para o governo, ele vai colocar, vai estruturar uma equipe, um departamento para que isso seja estruturado e essa lei saia de forma, claro, bem discutida, né, mas de forma mais rápida possível, porque, de fato, como citado aqui, nós estamos com 5 anos além do prazo. Né? Houve a pandemia, mas... Mas ficar colocando a culpa na pandemia também, né? Não é só isso. Talvez eu até entrar num outro tema aqui. Ontem, por exemplo, eu sou arquiteto, né? Continuo com as minhas atividades ainda. E eu atendi uma grande incorporadora aqui da cidade, né? Que eu conheço faz muito tempo, pessoal. Ele falou, Felipe, existe um movimento das incorporadoras de voltar para São Paulo. Eu falei, poxa, mas o que está acontecendo, né? As legislações do município do interior são muito travadas. São Paulo, você entra com um pedido, já está num sistema tão automatizado que a incorporadora ela não é pega de surpresa ao longo do processo. Uhum. E isso tem, na verdade, trago assim, um desestímulo às incorporadoras se implementarem na cidade. Está repelindo. Eu falei, gente, que absurdo. É uma lei. Hoje a gente tem inteligência artificial, já temos um sistema de automação, uma coisa assim tão básica de resolver, né? Agora parece que a gente está caminhando em passos de tartaruga, tem hora. Eu vou provar um projeto, eu passo pela comissão A, comissão B, comissão C, um técnico entende uma coisa, outro entende outra, outro entende outra. Gente, nós temos ferramenta hoje para resolver isso. Então, eu sinceramente, viu, Cássio, eu fico indignado com essa situação. Eu acho que nós precisamos provocar essa reestruturação dessa aprovação de projetos em Limeira. Esse é um assunto, Graziela, Mari e Felipe, que na ROC a gente vivencia isso há muitos anos, né? A vinda de incorporadores para cá, e quando você conversa com os incorporadores, eles nos passam parâmetros. Eles não empreendem só em Limeira. Uhum. Então, eles estão vindo fazer um empreendimento em Limeira, eles fazem em Piracicaba, fazem em Campinas, Santa Bárbara, Americana, ou seja, na região. E, às vezes, eles nos falam alguns números que é assustador. Por exemplo, um projeto em Limeira, estou falando de um prédio, de uma incorporadora que vem para cá. A incorporadora vem para gerar emprego, gerar receita através dos impostos pagos. Ou seja, ela está trazendo desenvolvimento para a cidade. Uhum. E essa incorporadora, às vezes, demora mais de 2 anos para aprovar um projeto. Para daí você sair para vender. Que vai gerar mais emprego, que vai gerar mais imposto. Então, quando se fala de 2 anos, gente... É muito tempo. É muita coisa. E o que é pior, uma loteadora. Nós vamos ter a oportunidade de trazer loteadores aqui no podcast para as pessoas terem noção. 8 anos. É isso aí mesmo. 8 anos, é isso, Felipe? É isso. 8 anos para você aprovar um projeto, para você fazer um loteamento, para você oferecer terreno para as pessoas, emprego para quem constrói, emprego para quem vende, enfim, levar desenvolvimento para determinada região que você está transformando, às vezes, uma área que não tem utilidade nenhuma num loteamento. Uhum. E o sonho, né? E o sonho. Então,
é difícil de entender que um projeto fique 2 anos passando de uma secretaria para outra. Você pode digitalizar muita coisa, gente. A gente tem, né? Entendeu? A gente espera que a gente tenha agora um prazo um pouco menor, porque a gente tem, estamos no início, né? A gente tem, eu digo como cidade, um novo sistema na prefeitura, que é o Andoc. Então, está engatinhando, está começando, mas não teremos mais tantos papéis, né? Aqueles processinhos que passavam de uma secretaria para outra. Já foi implantado no município. Estamos mudando também agora o governo, então, que é um prefeito jovem, né? O Murilo é um prefeito muito jovem. Então, a gente espera também que tudo isso mude, como mudou também, né, a composição da Câmara. Nós temos muitos vereadores mais jovens, não me incluí nessa, né, de idade, eu estou dizendo agora, mas é a tendência hoje que a gente tenha mais agilidade nos processos, e é uma boa novidade, que a prefeitura se modernizou, tem o Andoc agora, que os processos tramitam dessa forma. Então, a gente espera realmente que haja mais celeridade aí nessas aprovações, nesses projetos. E a gente está, Cássio, a gente está aberto à Câmara Municipal, Legislativo, eu, Felipe, para ouvir essas reclamações que você fala, que recebe dentro da imobiliária, de empreendedores e construtores que vêm de outras cidades com ideias, né, que a gente possa aproveitar também no nosso município. Isso é muito importante. Como limeirense, eu não estou falando só como empresário do ramo imobiliário, como limeirense, às vezes eu ouço isso de incorporadores, isso é frustrante demais. É lógico. É frustrante demais. É a nossa cidade, nossa né? cidade, sabe? Tem um amor. E eu vejo assim, eu faço um paralelo, às vezes, com problemas que a gente tem, por exemplo, na ROC, né? Olha, o setor de cadastro, ele precisa ser agilizado, nós precisamos diminuir esse tempo de confecção de um contrato, vistoria e entrega das chaves para o inquilino que está alugando imóvel e tal. A gente senta em cima daquele problema e conversa, e troca ideias, e melhora, e faz aquilo. A sensação que eu tenho é que a prefeitura ela vai num diapasão e vai naquele ritmo, sabe? A secretaria falta gente, contrata. Eu acho que falta de funcionário não é exatamente o problema da prefeitura, né? São mais de 7 mil funcionários. Nesse momento, passamos por um problema de corte. sério, mas pontual. Mas é pontual. Certo que sejam seletivos e feitos nas áreas corretas, da maneira correta. Simplesmente fazer, cortei X funcionários para passar uma mensagem para a população e aumentar a ineficiência não é exatamente a melhor solução. Então, o que a gente espera é isso. É um negócio tão óbvio. Eu estou trazendo, vem vindo uma pessoa que quer investir na cidade, que vai gerar emprego e vai pagar imposto. Nós temos que ter um ambiente favorável para o investidor. No mínimo, e a prefeitura é parte importantíssima nisso, né? Para atrair. Eu sei que vocês estão começando agora, mas eu preciso fazer essa pergunta. Você falou que você soube agora dessa situação de incorporadoras, Maraísa também, enfim. Vocês, como vereadores, nossos representantes, de que forma que vocês podem firmar um compromisso de ajudar nesse sentido, de reverter essa situação? Já estamos firmando aqui agora, nesse momento, como falamos agora para o Cássio, né? Que nós estamos lá representando a população de Limeira. Os vereadores são representantes da população de Limeira. Povo, comerciantes, comerciários, empresários, enfim, pessoas que moram no centro, pessoas que moram nos bairros. Então, estamos lá abertos para ouvir aquilo que a cidade precisa nas diversas áreas. E aí sim, criar leis de acordo com aquilo que o vereador pode, né, legislar, importantes também para o desenvolvimento do município. E também reivindicar, brigar e pedir para o prefeito para que também acelere esses projetos, para que aprove esses projetos. Fiquei muito feliz essa semana com a aprovação do meu projeto, né, que possibilitou outras formas de pagamento ao pedágio Limeira, Cordeirópolis, não mais, né, só no dinheiro como era antigamente. Então, a gente precisa modernizar. E isso vai ter um custo para o município. Não vai ser fácil arrumar aquela praça do pedágio, porque é uma praça muito antiga, muito pequena, e ela vai precisar ser modernizada. Então, aí é o nosso papel, de criar a lei e cobrar do executivo que ponha em prática aquilo que a gente entende importante para o município, né, Felipe? Exatamente. Bom, essa questão específica do mercado imobiliário, eu, desde o início, eu acabei fazendo uma aproximação, né, com o poder público em relação a esse assunto, conversei com a secretária Ana Cristina, levei essa questão da dificuldade de aprovação, me coloquei à disposição enquanto vereador para participar ativamente da revisão do plano diretor, que eu entendo que se não é uma das leis, se não a mais importante do município, que é ela que induz o desenvolvimento econômico sustentável, ou deve induzir, né? E também, Cássio, tem uma situação eu gosto muito da parte de inovação, né?
eu utilizo inúmeras ferramentas, eu procuro sempre aprender cada vez mais. Eu, na minha campanha, eu lembro que eu atendi um grupo de corretores da cidade e eles falaram para mim dessa dificuldade, né? Que eu vou no cartório, aí eu vou na Electro, eu vou na BRK. Talvez porque que a gente não podia ter um poupa-tempo no próprio Paço Municipal, onde todos os serviços fossem concentrados ali. Qual que é a restrição em relação a isso? Então, acho que a gente deveria, dentro do executivo, né, como sugestão aqui, a gente se provocar a implementar iniciativas inovadoras, né, para que facilite a vida do cidadão. A vereadora Maraísa, ela exemplificou o projeto dela aqui. Quantos anos nós temos uma praça do pedágio que você tem que parar, pegar fila, pega a moedinha lá do cinzeiro do carro. Não, e muita gente que gente passa não por usa. aqui não esqueci. sabe que só pode pagar em dinheiro. Eu já esqueci, poxa, uma lei que ela fez, está resolvido o problema. Simples assim, entendeu? Por que a gente não pode trazer isso para o nosso dia a dia, para o poder público, para facilitar a vida das imobiliárias, dos incorporadores, dos arquitetos, dos engenheiros, que assim, eles fomentam talvez o mercado mais importante do município, que é o mercado imobiliário. Essa relação, Felipe, das imobiliárias, vou falar especificamente da ROC, né? Não só com o poder público, mas com as concessionárias do poder público. Vamos falar especificamente da BRK e da Electro, né? Toda vez que nós alugamos o imóvel, toda vez que o imóvel é desocupado, nós fazemos a transferência da titularidade dessas contas para que não ocorra o problema de uma eventual inadimplência, uma pessoa errada seja negativada. E a BRK com a Electro dificulta muito esse trabalho para a imobiliária, né? Eles não têm o atendimento presencial a contento, porque eles partiram para uma outra linha de digitalização, acho correto, sem problema, mas faz-se necessário, eu acho que as imobiliárias serem ouvidas. Eu tive que, a questão de 15 dias, apelar para o meu amigo Valmir, que é presidente da Associação Comercial, para que ele intercedesse junto à Electro para marcar uma reunião com as imobiliárias para que nós pudéssemos falar, olha, nós, na verdade, estamos querendo facilitar a vida dos nossos clientes, mas de vocês também. Nós queremos fazer esse trabalho de transferência das contas para que vocês possam efetivamente cobrar de quem consumiu, não é? E é difícil. É difícil. Você deu um exemplo de uma praça de pedágio que nada mais é um local de arrecadação de dinheiro. É isso? E lá não é investido. É a praça, como vocês falaram, é pequena, é acanhada. Há tempos atrás falaram que não tinha papel higiênico para quem trabalhava lá. Aí foi feito um projeto da Mara, muito bem feito, para você poder pagar em Pix e cartão. Ou seja, lá era... As tags também serão permitidas, as tags comuns e lá se pagava em dinheiro vivo, é isso? Só no dinheiro espécie. vivo, só em espécie. O mundo inteiro está acabando com o dinheiro vivo. Fora a segurança, né, Cássio? Não é seguro também, né? Lógico. Então, é importante. Às vezes, uma lei pequena, a gente consegue modificar bastante, né? E trazer a modernidade de outra forma para a cidade. E com relação a esses serviços, a concessão do serviço público que você está contando aqui, as dificuldades, esse tema foi um tema muito trabalhado por mim também, enquanto diretora do PROCON. As reclamações, elas não param, né? E a gente constantemente visita as empresas e pede, né? Comunica a nossa regional, que faz as autuações, para que melhore o atendimento presencial. A gente não pode, a gente falou em modernidade, é importantíssimo que nossa cidade tenha toda essa forma moderna de atendimento. Mas a gente ainda precisa de uma pessoa, de um atendimento humano, humanizado. Porque a quantidade de pessoas, Cássio, idosas, pessoas com dificuldade, eu brinquei aqui dos mais velhos, é porque a gente tem um pouco mais de dificuldade com as coisas modernas. Isso é uma realidade. Então, a gente precisa realmente melhorar também esse serviço para, né, os empresários, para as imobiliárias, que eu tenho certeza que é um problema gigantesco ficar transferindo essa titularidade, como para o consumidor final. Mas nesse caso específico, quando a gente administra um imóvel, nós temos uma procuração, temos um contrato com o dono desse imóvel, que a gente estabelece as condições que a imobiliária trabalha, as garantias que são dadas, etc. E nós temos uma procuração para representar esse proprietário nas questões que digam respeito ao imóvel. Aí a gente faz, em média, 300 transferências de titularidade. Certo? Porque nós temos a procuração coisa, né? É muita coisa. De maneira digital, ótimo. Entra no site e faz a transferência. Legal. Aí, de uma hora para outra, ele fala assim, não, agora tem que ser o próprio dono do imóvel, o proprietário do imóvel, ou você tem que ter um documento dele autenticado para você poder fazer a transferência. Quer dizer, meu Deus do céu, não é modernidade, é sair do atraso, né?
É diferente de ser moderno, né? Nós estamos atrasados. Então, nesse aspecto, e até a razão pelas quais a gente trouxe políticos, né? E políticos de nível, né? Para poder conversar a respeito disso, como a gente pode transformar um ambiente de negócio favorável para quem empreende na cidade, no mercado imobiliário especificamente. Então, o poder público, eu sempre falo, se ele não atrapalhar, ele já está ajudando bastante. Agora, se ele puder facilitar, você conseguir um alvará, que é o básico. Ela é do ramo de eventos. É difícil um alvará. Você conseguir um AVCB, é burocrático. Então, eu acho que tudo que puder ser feito no sentido de facilitar a vida de quem empreende, vai ser melhor para todo mundo, né? A gente falou de investidores, né? Não teve quem não falasse nos últimos tempos sobre a Microsoft. Eu sei que a gente vai dar um salto aí, mas eu preciso perguntar para vocês sobre isso. A gente viu que a imprensa toda falou disso, noticiou isso. Essa burocracia também pode ter atrapalhado de alguma forma? Como que vocês entendem isso? Quer falar, vereadora? Eu acho muito difícil a gente responder, Gra, porque não dá para dizer que a empresa não vem. A gente escuta aí nos bastidores um bochicho, vamos usar esse termo mais popular, de que talvez a empresa não venha. E a gente não tem essa informação. Então, falar dessa forma, a gente pode estar aí também ajudando a divulgar uma informação que ela não é oficial. Eu acredito, espero e desejo muito que isso seja um boato, que a empresa se instale em Limeira. Eu votei a vinda da empresa da Microsoft para Limeira. Eu lembro que naquela noite eu fui dormir muito feliz de ter votado, sim, e muito triste da gente ter perdido na primeira votação, né, a vinda da empresa. Trabalhei muito por isso, discuti esse projeto em plenário, então ainda estou muito otimista para que a empresa venha. Acho que o Felipe votou na segunda sessão, Felipe. Você estava na Câmara? Não, eu não estava lá ainda. Mas me ajudou na votação, me mandou algumas mensagens ali WhatsApp, com algumas informações importantes. Exato. Que ajudou ali no meu discurso em plenário. Exato. Mas Felipe participou da reunião com o prefeito, né? O que diz o prefeito de forma oficial sobre isso? Então, eu queria contextualizar um pouquinho essa questão da Microsoft. Eu acho que assim, a Microsoft ela foi anunciada, né? Na verdade, não era nem um anúncio da Microsoft, era de uma empresa de tecnologia que ninguém sabia. E a gente sabe que existem as cláusulas de confidencialidade num processo de uma empresa gigantesca, né? Mas aí eu queria pegar uma fala do Cássio aqui, sobre tempo de aprovação. Pode ser que o tempo de aprovação da mudança do zoneamento tenha influenciado? Eu acho que pode ser. Mas o mundo hoje ele muda muito rápido. Esses dias até mandei uma mensagem para uma pessoa aqui da prefeitura e falei, enquanto a Microsoft está planejando vir para cá, nós tivemos uma outra inteligência artificial chinesa que veio e arrebentou o mercado. Que o prejuízo que ela trouxe para as Big Techs foi de 43% de um PIB do Brasil. Então, o que eu quero falar, as coisas mudam muito rápido hoje. Pode ser que a Microsoft não venha? Pode ser que ela não venha. Acho que enquanto Câmara Municipal, os legisladores fizeram o papel deles, né? De discutir o processo, não foi talvez no tempo oportuno, né? Mas se isso, a gente quer que a Microsoft venha, vai ser lá na Estrada da Balsa, enfim, vai trazer o fomento da economia do município, vai trazer cabeças pensantes, uma mão de obra mais qualificada, mas se ela não vier, vai ser uma pena e os legisladores estão lá para talvez reverter a lei, né? Aí só puxando o assunto do Cássio, questão da incorporação. Hoje você vai aprovar um projeto de incorporação, você demora 2 a 8 anos, dependendo do caso. Só que o mercado muda rápido. Às vezes o incorporador está planejando trazer um prédio de apartamentos ali de, sei lá, 60 metros quadrados, mas daqui 2 anos mudou para 40 metros. Por isso que esse time hoje ele tem que ser muito mais curto, porque a economia nossa ela gira muito mais rápido. Então, e o poder público precisa entender desse precisa dinamismo acompanhar todo. a velocidade de que está lá fora. Uma reflexão que eu trouxe aqui. E outro, Felipe, é muito boa a reflexão, porque assim, vamos imaginar a Limeira como uma empresa que está no mercado em busca de cliente. Esse cliente que é vindo para Limeira, ele não vem só para Limeira. Limeira está se colocando no mercado para tentar atrair esse cliente. Olha, tentar atrair, né? Na verdade, a prefeitura normalmente se coloca numa posição passiva, né? O cliente é que vem. Mas ele necessariamente não precisa vir primeiro para Piracicaba, para Americana, para Campinas. Então, nós temos que receber. E a agilidade nesse processo é fundamental. É fundamental. As coisas mudam muito rápido. Então, a gente às vezes perde pela demora. Né? O ano de 2024, a ROC teve um desempenho muito legal em vendas, em locação, em seguros, em serviços. Foi muito legal. Mas no setor de lançamentos, nós só tivemos lançamento em Limeira
a partir de setembro. Nossa. Limeira teve 2 lançamentos no ano de 2024. 2. E várias construtoras e corporadoras falaram, no meu projeto está congelado para aguardar a mudança de administração, para ver se a agilidade vai ser um aliado ou se vai continuar a burocracia ganhando. Do jeito que é. Então, olha quantos empregos deixamos de gerar, quantos impostos deixamos de gerar. E o mercado imobiliário é muito, a construção civil para empregar é muito importante. Então, acho que nós temos que melhorar muito nisso daí. Ô, gente, a minha voz da consciência falou que a gente está lamentando demais, que é para a gente parar de lamentar. E como a gente sabe que ninguém inventou a roda, eu queria que vocês trouxessem para a gente bons exemplos, porque eu acho que toda essa situação que nós estamos vivendo aqui na cidade não é um caso isolado da cidade de Limeira, né? Outras cidades também, certamente, passam por isso. A gente consegue trazer bons exemplos para que sejam inspirações? Consegue, com certeza. Acho que em termos de aprovação, por exemplo, eu quando estava no município, a gente fez isso. A gente pode criar células de aprovação. Eu coloco a pessoa ali, vamos falar de aprovação, né? Eu coloco a pessoa da vigilância sanitária na mesma mesa que a pessoa da mobilidade, que a pessoa do urbanismo, que a pessoa da Secretaria de Desenvolvimento. Então, podemos ser protagonistas e proativos em relação a isso. Então, dá para fazer? Dá para fazer, né? Eu posso pegar bairros aí históricos consolidados, fomentar, por exemplo, a criação de predinhos, né? A gente pega na Boa Vista, quantos terrenos vazios tem lá? Né? Quem que vai morar lá hoje? O patriarca morreu, passou para os filhos, ninguém quer mudar para lá. Tem um terreno vazio bom, bem localizado. Posso fomentar a vinda de predinhos para a cidade. Condomíniozinho pequenininho, de 8, 9, 10 apartamentos. Então, assim, se a gente ficar aqui, tem inúmeras inovações que a gente pode pegar e sugerir para implementar, para virar esse mercado, né? Isso daí se reinventar. Então, coisa boa tem para fazer, viu, Graziela? Tem bastante coisa. Quer contribuir, Maraísa? Eu acho muito importante essa visão técnica do Felipe, né, Cássio? A gente aprende muito com ele. Ele vai ser muito importante, vai ser um mandato muito importante, o Felipe estar com a gente, trazendo essas ideias da área dele, que é a área de urbanismo, né? E foi muito bem colocado o que o Felipe disse. A gente tem muita área que pode ser investida. Isso é muito bom, porque a gente não falta espaço, né, Felipe? Não. A gente, mesmo no centro, hoje, a gente tem bastante espaço para trazer outras coisas novas que tragam aí esse fôlego para o centro. Quando a gente fala centro, não é só o centro da cidade, Praça Toledo Barros, mas sim os outros bairros, né, que rodeiam as cidades, os bairros mais tradicionais. E a gente precisa realmente e vai conseguir ter uma cidade mais bonita, com um centro mais bonito. Isso é importante e necessário para todas as cidades. É o que todo mundo quer, né, Cássio? Mas eu acho que você falou exemplos, nós temos muitos exemplos, não necessariamente precisamos comparar cidade com cidade, né? Sim. Eu acho que você pode fazer um comparativo com iniciativas que determinadas empresas tomaram, né, e que a cidade pode usar como exemplo. Uhum. Então, essa modernização dos processos dentro da prefeitura, a digitalização, eu acho que pode ajudar muito, né? E dentro da ROC, por exemplo, a gente mudou radicalmente. Só para vocês terem uma noção, até o ano 2020, no ano da pandemia, 90% dos clientes que tinham imóveis locados na ROC recebeu através de cheques. Eles não aceitavam o pagamento de depósito em conta. Poxa, Aí a pandemia foi um tremendo estímulo, né? Ou você passa a sua conta para depositar, ou você não vai ficar sem receber. dinheiro. Né? E a partir daí, nunca mais voltou. Muitas relações mudaram nessa época, mudaram. né? Agora, se a ROC não tivesse investido pesado em digitalização, como é que nós faríamos na pandemia? Teria ficado para trás e talvez Trabalhar não tivesse com com as porta portas fechada. abertas. Mas isso Porta também é fechada. a mentalidade do CEO, né? Foi, não só do senhor, mas principalmente do meu pessoal lá. Sim, aí trazendo para uma prefeitura, a gente espera que um gestor jovem tenha essa mentalidade também, né? Mude De a chavinha. ouvir as pessoas ao seu Exato. entorno, que são os especialistas. Então, eu acho que se nós não tivéssemos muito adiantados no processo de digitalização, eu não sei o que seria. Porque nós temos... Hoje a ROC tem 180 funcionários. Nós tínhamos, à época, 140, sendo que tinham, acho que, 30 dentro da ROC, escondido, né? Porque não podia trabalhar, né? E 120 em casa, 110 em casa, né? Home office. Uhum. E a gente conseguiu trabalhar. Graças a esse investimento na digitalização. E foi um A boom no setor tecnologia, né? imobiliário Foi naquela um setor ocasião. imobiliário. Quer dizer, foi uma baita oportunidade. A Winner, gente, que é outra empresa do grupo, né? Ela vendeu demais, porque vendia através da internet. Se Inovação. fosse através Inovação.
Inovação. Se fosse vender através de visita na loja fechada, ela se mantinha entreaberta, porque como ela tinha oficina, então era permitido que os clientes vinham trazer a moto na oficina. A oficina é permitido, né? Alguns segmentos foram permitidos a abertura. Então, eu acho que isso que a Rock fez é um exemplo que a prefeitura pode fazer, né? Gente, estamos chegando aí ao final do nosso primeiro Rockcast. Uma alegria receber todos vocês aqui. Eu vou deixar o microfone livre para as considerações finais e já dizer que esse é o propósito, é trazer conteúdos relevantes sobre o mercado imobiliário e que você fique atento a tudo isso que acontece, não só aqui na cidade de Limeira, né? Porque a gente tem trazido também inspirações de outras cidades. Felipe, o microfone é seu. Cássio, eu vou fazer uma provocação aqui. Alguém na sua imobiliária que vai alugar ou comprar imóvel fala assim, eu quero ir para uma casa feia, eu quero ir para um bairro feio. Isso não existe. Excelente. Todo mundo quer morar num lugar bonito, arrumado, organizado. Então, eu acho que a gente tem que virar essa página da cidade nossa. Nossa cidade pode ser bonita, ela pode ser arrumada, ela pode ser organizada. Uma zeladoria urbana, uma pintura pode resolver muita coisa. E a partir do momento que a gente provocar essas boas ações de inovação, de zeladoria, a gente vai criar uma cadeia virtuosa e todo esse mercado imobiliário vai ser impactado por isso. Eu sou arquiteto, as pessoas não pedem, elas querem morar bem, querem morar num lugar bonito, arrumado, organizado. Então, eu acho que esse é o desafio da nossa cidade, né? Atualizar nossas leis, mas deixar a cidade bonita também. Tem o ditado que diz que um jardim bem cuidado atrai as borboletas. Eu acho que Limeira precisa agora cuidar do seu jardim para a gente, de fato, atrair essas borboletas novamente. Perfeito. Maraísa? Muito bonita essa reflexão e, literalmente, né, Felipe, a gente precisa cuidar do nosso jardim, a gente precisa cuidar da nossa cidade, a gente precisa cuidar da cidade que a gente vive, como a gente cuida da nossa casa, né? E é importante esse trabalho de zeladoria, a Câmara tem se preocupado muito com ele, tem cobrado muito o município, a gente tem visto a cidade feia, mas não é mais para a gente falar de coisa feia. A zeladoria é uma coisa muito cobrada, a gente espera realmente que em pouco tempo a cidade esteja com uma cara mais bonita, a população trabalha melhor, mora melhor, o desenvolvimento ele acontece quando está todo mundo mais feliz. E a Câmara Municipal quer ser uma parceira. A Câmara Municipal é, mais uma vez, eu repito, a Câmara Municipal é a voz da população. Nós estamos lá, né, Felipe, não só para fazer os projetos, mas também para cobrar do Executivo. E é isso realmente que a gente deseja para a nossa cidade. E como prioridade do nosso mandato é ver o nosso centro, os bairros, toda a cidade mais bonita. Obrigada, Maraísa. Legal. A gente falou de inovação, né, Cássio? Rock Móveis saindo na frente, inovando, o primeiro podcast aqui da cidade. Legal. E eu vou responder a provocação que o Felipe fez, que todo mundo quer morar num imóvel bonito, para fazer o merchan. O que eu posso fazer merchan, né, da Rock, né? O patrocinador permite. Deixa eu ver, voz da consciência. A Rock tem um departamento que foi criado há 5 anos atrás, chamado Rock Serviço, que a gente oferece todo tipo de serviço para os inquilinos, para os proprietários, para os imóveis que estão à venda, os imóveis que são locados. E isso tem sido um diferencial, sabe? O inquilino, por exemplo, desocupa o imóvel. Muitas das vezes tem que fazer uma pintura, uma pequena reforma, a Rock faz para ele. Né? Então, acho que essa provocação sua me deu a oportunidade de falar Mas eu de uma preciso falar uma inovação. coisa, eu não vou aguentar. Mas a gente também precisa falar do Rock Transforma. Um projeto lindo da Rock, Muito legal, que também vem aí coroar tudo isso que a gente está falando. Todo mundo quer morar num lugar bonito, num lugar confortável, e a gente ainda tem esse projeto muito bonito da Rock. Parabéns, Cássio. O Rock Transforma, Omara, ele foi, o que eu sempre falei, foi vamos dizer assim, um desfecho dos muitos projetos sociais desenvolvidos ao longo dos anos pela Rock que não eram divulgados. Né? A gente fazia muito na área social, esportiva e tal, daí resolvemos fazer uma coisa mais sistematizada e ele foi um projeto desenvolvido pelos colaboradores da Rock, que beneficia colaboradores ou familiares de colaboradores da Rock. E o mais legal desse projeto, assim, a gente reforma uma casa que está em estado ruim, né? Deixa ela perfeita, entregamos o quarto, vamos entregar agora, essa semana vai ser divulgado, né? E o mais legal é assim a participação dos funcionários. Eu tenho um lema que eu criei na Rock, um slogan, e eu me orgulho muito, que a Rock é feita de gente. Legal. Né? E gente que cuida da nossa gente. Eu achei muito legal, assim, me dá muito orgulho esse projeto. E é muito legal você falar isso, né, Cássio, que a gente sempre vê, né? Quem faz caridade não precisa falar, né? Quem doa com a mão direita, a mão esquerda não precisa saber.
Mas quando você traz a Rock Transforma, que vem para coroar todos os serviços, né, todas as doações, serviços sociais que vocês, ações sociais que vocês faziam sem divulgar, isso é muito legal porque serve de inspiração. Isso, essa foi a ideia. É inspirar outras E a pessoas, gente vive outros assim hoje em dia. empresários. A gente divulga, a gente precisa divulgar. É Precisa. importante que as pessoas saibam. É É importante que a gente fale sobre isso, para que mais pessoas também se Exato, inspirem mais e empresas façam dessa façam mesma isso. forma. Eu acho que é... E Limeira, gente, nesse aspecto, vamos sair da lamentação que você falou, né? E vamos para o orgulho de limeirense. Limeira é uma cidade diferente nesse aspecto. Nessa parte do voluntariado, da participação Com social, certeza. Limeira é diferente, gente. A gente podia um dia ficar falando aqui dos diferenciais da cidade em relação a outras cidades, sabe? É muito diferente. Eu tenho muito orgulho de ser limeirense e sou muito revoltado quando fala mal da minha cidade. Eu também. Eu Eu sou também. um leão, Ah, uma leoa nossa. quando fala Quem perto tem direito de falar de mal mim, somos não. nós. A gente pode. É. A gente pode lamentar. Mas o limeirense, eu acho que ele faz a diferença. Faz a diferença. A gente, nesse aspecto social, e em todos os aspectos, né? O limeirense é diferente. E eu tenho muito orgulho de ser limeirense. Obrigada. Aliás, sou limeirense, filho de limeirense, neto de limeirense, pai de limeirense e vou ser avô de Avô de limeirense. limeirense. É isso aí, é verdade. É o mais novo vovô. Parabéns, Cássio. Obrigada, Cássio. Olha, a gente está falando de fazer diferente. A Rockcast veio para fazer diferente. Mais uma inovação da Rock Imóveis, a sua imobiliária em Limeira. A gente já tem um novo encontro marcado. Você vai ficar sabendo quem serão os nossos convidados e o dia exato desse encontro, acompanhando as redes sociais da Rock Imóveis. Um grande abraço e até a próxima.